Shabbat Shalom para todos. Que o eterno Elohim de Israel, o nosso Elohim, possa nos abençoar grandemente nesse dia de Shabbat, nessa manhã, onde nós temos o privilégio, como a comunidade de Yeshua HaMashiach, que ele estabeleceu sobre a face da terra, de aprender os ensinamentos da Torá. E para nós é um privilégio podermos entender e desfrutar de tudo que a Torá tem para nos ensinar a cada Shabat. Nós estamos estudando a 35ª porção, Nassor. Fazei uma contagem, ou contar. É uma paraxá que para nós, ela parece ser muito simples, e realmente ela é simples, mas a sua simplicidade é tão profunda e traz ensinamentos para o nosso cotidiano tão valorosos, que nós precisamos nos adequar a esses ensinamentos e tomar a nossa vida, ou nortear a nossa vida dentro desses ensinamentos, né? E estudando essa paraxá nessa sexta-feira, eu tive o privilégio de aprender um ensinamento que para mim foi muito valioso. Eu não vou usar esse microfone por causa da minha tosse. Eu peço desculpa aos irmãos, mas eu tenho alergia quando chega o período de inverno, que a minha garganta começa a coçar e só para tossindo. Então, assim, que você possa, voltando ao que eu estava falando, você possa ser abençoado pelo ensinamento dessa Torá, porque me abençoou muito. E eu acho que o motivo pelo qual todos nós estamos aqui é porque nós entendemos e desejamos a cada dia fazer com que o rosto de Elohim venha resplandecer sobre nós. O nosso desejo é alcançarmos um nível de santidade pelo qual a palavra estabeleceu para cada um de nós. E eu acredito que cada um de nós temos um estágio diante de Elohim, ou seja, temos uma posição. Talvez uns já alcançaram um entendimento mais do que outros talvez não entenderam, mas o mais importante, irmãos, é que a Torá venha nos ensinar a como viver em sociedade, em comunidade. Nós não estamos aqui aprendendo a Torá para aprendermos a viver dentro da congregação, faz parte. Mas o objetivo de aprendermos a Torá é para aprendermos a viver em sociedade. Não tem intuito nenhum você aprender a sua fé simplesmente para os dentro da tua casa. Não tem intuito nenhum você aprender os ensinamentos da Torá se esses ensinamentos só servem para você. Quando nós entendermos que nós precisamos aprender para que venhamos ser um canal de bênção, ou venhamos ser um meio para a transmissão dos ensinamentos da Torá, ou para um exemplo do ensinamento da Torá, nós vamos entender o verdadeiro papel que nós temos na sociedade. E o que eu acho mais maravilhoso nos ensinamentos da Torá, que a Torá ela comece com as coisas simples para alcançar um objetivo maior. Tem um ditado muito popular que diz assim: se você quer mudar o mundo, primeiro comece por você. A Torá também ensina assim: se você quer alcançar a presença de Elohim para as outras pessoas, primeiro comece a presença de Elohim através da sua vida. Na sua vida você alcança a família, na sua família você alcança seus vizinhos, com seus vizinhos você alcança a sua comunidade, e assim a palavra de Elohim é expandida. Esse é o verdadeiro ensino de Moisés. Esses são os verdadeiros benês de Moisés, que ensinam os filhos de Israel, que ensinam os ensinamentos da Torá. Esse é o verdadeiro ensino de Yeshua. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, sejais exemplos de como viver o verdadeiro ensino dessa palavra. E eu vejo que Nassor vem nos ensinar sobre isso. Se fizermos que o Eterno possa nos abençoar, tá, irmãos? Não precisa orar, que todos nós já fomos abençoados aqui por orações. Eu sei que o Eterno deseja falar conosco, que a palavra dele não volta para ele vazia, mas ele faz aquilo que lhe apraz. Ele é o Criador dos céus e da terra, ele que nos levantou nessa manhã para estarmos aqui. Então, se você está aqui, não é pela sua força, mas é porque Elohim te despertou. Amém? O resumo dessa paraxá, a nossa paraxá, vai lá comigo, em Números no capítulo 4. Ela começa do verso 21. Os irmãos estão falando amém até pela minha tosse, hein? Haja cura, amém, que vocês orem por essa. Eu até me acostumei com ela, são 5 anos que ela vem nesse período. Números no capítulo 4.
se eu chupar uma bala, ela para de vir. Não, mas eu já tenho dificuldade de falar sem bala. Com bala na boca, aí que não sai uma palavra mesmo. Não é bala, não? Tá vendo? Quase não saiu, obrigado. Ó, Números no capítulo 4. Eu quero só fazer um resumo dessa paraxá, porque ela tem tanto ensinos, nós não vamos conseguir abordar todos, mas nós vamos atentar a um ensino que eu entendi muito importante para mim e acredito que será para vocês. A paraxá Nassor, que quer dizer conte ou faça uma contagem, ela começa delineando as tarefas e as responsabilidades das 3 famílias dos levitas, da tribo de Levi. Aqui existem 3 famílias que são divididos dentro da tribo de Levi, que terão um papel muito importante dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo. Você encontra isso, olha ali, ó, no verso 2 de Números 4, onde ele fala para o primeiro chefe da tribo de Levi, primeiro representante de uma dessas 3 famílias, né, que é Coate. Em hebraico quer dizer Kerat. Verso 2 diz assim, ó, fazer o recenseamento dos filhos de Coate. Coate é um descendente, ele é um pertencente à tribo de Levi. Do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Aqui Moisés vai delinear, ele vai apresentar a responsabilidade que cada tribo, e principalmente aqui ele vai enfatizar as 3 lideranças dentro da tribo de Levi, para que eles tenham um papel a desempenhar dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo. Aí ele começa falando a respeito da família de Coate, aqui no verso 2. Ela estava ao sul do tabernáculo. Se você olhar lá em Números capítulo 4, no verso 22, ele começa a falar sobre a família de Gershon, em hebraico. Olha o verso 22. Faze um recenseamento dos filhos de Gershon, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Aí depois ele começa a falar quem estará dentro desse serviço e quais os serviços que eles o farão. Logo depois ele fala sobre a família de Merari, que tem o mesmo nome em hebraico, Merari, que estava ao norte do tabernáculo, lá no verso 29. Ó. Quanto aos filhos de Merari, contá-lo-ás segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Aí ele fala dos homens a partir dos 20 anos até os 50. Ou seja, a paraxá começa a delinear as tarefas da família de Levi, das funções que eles teriam dentro do tabernáculo. Logo depois, no capítulo 5, eu estou fazendo só um pequeno resumo, tá, irmãos? Logo depois, no capítulo 5, Elohim ordena a Moisés, e você vê que a maioria das nossas Bíblias está escrita, e a pureza do arraial, né, a pureza do Mishkan. Elohim ordena a Moisés para purificar o acampamento, de forma a tornar-se um lar merecedor da presença divina, orientando todos aqueles que estão ritualmente impuros a ficarem fora do acampamento até se purificar. É uma legislação que está aqui dentro de Números. Na sequência desse mesmo capítulo, no verso 6, na sequência aí no verso 5, você vai ver que logo depois, a partir do verso 5, Moisés, diz assim, disse o Eterno a Moisés, diz aos filhos de Israel, se um homem ou uma mulher cometer algum pecado que prejudica o próximo, sendo infiel ao mandamento do Eterno, essa pessoa é culpada. Ou seja, era um pecado que alguém reteu alguma propriedade alheia. Depois de ter jurado o contrário, ele tem que pagar o quinto a mais do preço básico do objeto. Ou seja, aquilo que ele furtou, aquela propriedade que ele furtou, ele teria que pagar 20% a mais da propriedade pelo qual ele furtou. E caso, aqui a Torá depois ela apresenta, caso essa pessoa que foi prejudicada com o roubo tenha falecido ou não tenha descendente, essa restituição deveria ser dada ao sacerdote, que você encontra ali no verso 10. Ou seja, no momento que você furtou, você vai ter que restituir 20% a mais do valor do objeto furtado, daquela propriedade furtada. Se aquela propriedade que foi furtada não tivesse o proprietário e nem os seus descendentes, esse pagamento, essa indenização teria que ser dado ao sacerdote. A partir do verso 11, irmãos, você vai ver que a Torá descreve o processo a ser cumprido com uma sotá. O que é sotá? Sotá é uma esposa
que foi advertido pelo marido a não ficar sozinha com outro homem, e mais tarde foi surpreendida, dando ao marido um motivo para suspeitar do adultério. Ela é levada ao sacerdote dentro do templo. Caso não admita sua culpa, recebe a água amarga, sagrada, para beber, o que leva ao seguinte resultado: ou as águas estabelecerão a sua inocência, dando ela a oportunidade de gerar uma descendência, ou as águas decretarão a sua culpa, tirando dela essa oportunidade de gerar uma descendência e assim inchando a sua perna. Ou seja, aqui é quando há um aviso do marido de uma prudência da mulher, e ela foge dessa prudência, ela tornou uma atitude insensata e causa uma suspeição ao marido do seu ato que ela praticou. Nesse momento ele apresenta diante do sacerdote, dentro do templo, e o sacerdote ali, se ela não confessar sua culpa, o sacerdote ia fazer uma prova se verdadeiramente ela estava dizendo a verdade ou se ela não estava dizendo a verdade. Segundo os ensinamentos judaicos, essa lei da Torá, ela nunca foi cumprida na nação de Israel. Tanto essa lei quanto aquela lei que diz que nós devemos apresentar os nossos filhos rebeldes diante do sacerdote. Segundo esses ensinamentos, esse ensinamento, devido a diversas circunstâncias, nunca ocorreu dentro da história da nação de Israel. Ou seja, irmãos, aqui você vai ver que a Torá ela fala de diversas coisas. No capítulo 6 aqui, você vai ver que a Torá ela vai descrever as leis acerca do nazireu. O que é o nazireu? Era uma pessoa que aceitou voluntariamente adotar um estado especial de santidade. Léo leu ali em Atos, no capítulo 21, se eu não me engano, quando Paulo ele toma esse ato, essa lei do nazireu, e ele cumpre para a sua vida. Geralmente, esse estado de nazireu, ele tinha um período de 30 dias, onde a pessoa que realizou esse voto, ele ia se abster de beber o vinho ou de qualquer coisa que procede do vinho, de qualquer coisa que procede da videira. Ele tinha que cortar o cabelo, ele não poderia ter contato com nenhum morto. É isso que Paulo faz em Atos, no capítulo 21, e Paulo faz isso por um período. Não sei se foi 30 dias, porém, os ensinamentos judaicos falam de um período de 30 dias. E dentro dessa, se você estudar a Paraxá, você vai ver a Torá, a Taná, você vai ver o Antigo Testamento, que somente Sansão e Samuel tiveram esse voto. Mas a vida de Daniel e Sansão ela foi permanente, o voto deles foram permanentes, eles foram durante toda a vida dos dois. A porção, então, é concluída no verso 7, com uma longa lista de oferendas trazidas pelos 12 líderes das tribos durante a dedicação do Mishkan para o uso regular. Ou seja, irmãos, se nós formos estudar todos os ensinamentos que a Torá tem para nos trazer, nós poderíamos tirar vários ensinamentos que servem para as nossas vidas. Porém, de propósito aqui, eu pulei um ensinamento, porque eu quero atentar neste ensinamento. Se eu fosse dar um título aqui, que a Lécia está aí, não, né? Saiu? Se eu fosse dar um título, que a Lécia pede muito para nós darmos um título no nosso ensino, para que haja um entendimento mais claro, eu ia dar o seguinte título: Aprendendo a viver com os aspectos materiais e espirituais e, por consequência, a convivência em comunidade. Esse seria o título do ensino: Aprendendo a viver com os aspectos materiais e espirituais e, por consequência, aprendendo a viver em comunidade. Irmãos, aqui está o grande segredo nosso. Aprendemos a viver em comunidade. Nós não somos criados para viver isoladamente. O ser humano, na sua essência, não foi criado por Elohim para viver isoladamente. A questão de você se isolar para você alcançar uma santidade é um ensinamento totalmente contrário à palavra. Você só alcança a verdadeira santidade vivendo em sociedade. Quando você se afasta da sociedade para alcançar a sociedade, você está dizendo que a sociedade não pode te ajudar a alcançar a santidade que lhe é devida. Ou seja, eu só alcanço a verdadeira santidade se eu estou no convívio da comunidade. Irmãos, se isolar e viver e buscar santidade isoladamente é a coisa mais fácil.
Ali você não lidar com os problemas humanos, ali você não enfrenta as afrontas que às vezes nós enfrentamos, ali você não consegue identificar as necessidades básicas que o ser humano às vezes não possui, ou seja, você nesse momento você foge do convívio da sociedade com o dizer de alcançar uma santidade, mas eu quero te dizer que esse não é um ensinamento bíblico. A pastora esse dia estava falando sobre a doutrina dos essênios, ou sobre a tribo dos essênios, ou sobre a cultura dos essênios, que se afastava de todo o convívio da sociedade para viver uma vida separada. Esse não é um verdadeiro ensino bíblico. Isso tem a desfazer, isso não tem uma continuidade, porque Elohim ensina a vivermos em sociedade. E esse é o verdadeiro ensino da Paraxá. Como vivermos em sociedade? Essa é a pergunta, irmãos. Como nós podemos viver em sociedade? Porque a partir do momento que nós entendermos o papel de cada um de nós aqui dentro da congregação, nós poderemos ter a presença, a santidade de Elohim no meio de nós. Quando você encontra Elias fugindo da perseguição que ele estava sofrendo sobre a casa de Acabe, onde ele julgou os profetas ali, os falsos profetas, e ele se esconde, ele fala, Senhor, só eu restei dos profetas. Ele fala, volta, porque restam para mim 7.000 pessoas que não dobraram os seus joelhos a Baal. Ou seja, vai viver em sociedade, vai enfrentar o problema dos povos, vai enfrentar o problema do povo, porque é necessária a tua presença no meio deles. Oi. Fala deixa o microfone chegar para você, minha irmã. Irmãos, eu quero que vocês perguntem mesmo, tá? Mesmo que a pergunta pareça contrariar o meu ensino. Quando você, no caso Yeshua, ele passa alguns momentos em oração, isoladamente. Você vai ver ali, por exemplo, naquele caso ali, que ele estava em batalha, que ele ia enfrentar a cruz. Ele foi com os discípulos, mas ali os discípulos não puderam estar com ele naquela batalha. Foi um anjo que estava com ele. Então, eu acredito que há momentos na nossa vida pessoal que nós precisamos sim nos isolar. Temos causas diante do Senhor, principalmente há um texto na palavra, agora não me recordo, mas diz que quando você tem problemas, você tem que buscar em oração o Senhor para solucioná-los. Você vai ver ali o caso de Esther, né? Ela foi buscar o jejum e a oração. Então, é um belo exemplo ali. Ela levou toda uma nação, todo aquele povo ali junto com ela também, mas eu creio que existem esses momentos. A gente tem que ter cuidado, assim, ao colocar essa frase, radicalizar ela, para não... Porque há um o que eu estou querendo dizer, Alda... Agora eu entendi perfeitamente o seu conceito. Não, o que eu estou querendo dizer, a oração ela pode ser feita em conjunto e ela é muito boa, mas ela, em muitos casos, você vai fazer individualmente e deve fazer individualmente. Eu estou falando do convívio, eu estou falando da sua existência, do seu cotidiano. Você não pode se abster do seu cotidiano, se afastar das pessoas no seu cotidiano com o intuito de buscar a santidade. Agora, você passar um dia em oração, ou você passar horas de oração, é mais do que aconselhado da palavra que você faça isso. A minha esposa, às vezes, ela fala assim, eu preciso cascar fora do meu esposo para que eu possa orar. E ela vai para dentro do quarto dela e ela começa a orar. Uma comunhão que ela quer ter com Elohim, somente ela e Elohim. Não estou falando desse sentido. Eu estou falando do sentido da convivência, do seu cotidiano, das suas necessidades básicas, daquilo que você precisa conquistar como ser humano. É nesse contexto que eu estou falando. Buscarmos a santidade, não conseguimos buscar a santidade sozinho. Eu não posso criar, Aldo, uma regra e falar assim, eu só vou orar sozinho porque só assim Elohim me abençoa. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Se você não consegue alcançar a santidade de Elohim com a presença das pessoas na sociedade, algo está errado, irmãos. Elohim nos criou e nós precisamos botar isso na mente. Elohim nos criou para vivermos em sociedade. Muito bom o seu comentário, minha irmã, mas eu concordo contigo, tá? Francisco. Sabedoria. Amém. Vocês podem ler esse verso aí de Provérbios 18:1. Provérbios 18:1. 40 dias no deserto. Mas Yeshua não estava ali buscando 40 dias no deserto com o intuito de alcançar uma santidade. Elohim passou os 40 dias no eterno para enfrentar uma prova, uma luta que ele enfrentaria. Então era uma preparação para essa luta. 18:1. Lê aí alguém quem achou que estiver com o microfone, porque senão eu vou sair aqui do meu estudo.
O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria é entendermos que precisamos alcançar uma santidade em sociedade, em comunidade. Yeshua estabeleceu a sua comunidade. Anunciar a palavra, ser exemplo da palavra. Analisando o resumo de Nassau, eu quero que vocês guardem aí, irmãos, esse título. Aprendendo a viver com os aspectos materiais e espirituais e, por consequência, a convivência em comunidade. Analisando o resumo de Nassau, percebemos a diversidade de ensino para as nossas vidas. Porém, eu quero abordar aqui um tema que às vezes passa despercebido nessa paraxá. O fato dela nos ensinar a viver com o material e o espiritual. Irmãos, nessa paraxá está aqui um ensinamento para que eu aprenda a viver com o material e com o espiritual. Sabe por quê? Existem dois aspectos na vida do ser humano que todos os homens irão vivenciar. O aspecto material e o aspecto físico. Desculpa, material e o aspecto espiritual. O aspecto material e o aspecto espiritual. Irmãos, ninguém pode falar assim, eu sou totalmente espiritual. Se você é totalmente espiritual, alguma coisa lhe há de faltar que é importante para a sua vida. Da mesma forma, eu não posso dizer que eu sou totalmente material, porque se eu sou totalmente material, me falta aquilo que é mais importante, que é a base espiritual. Mas todo ser humano tem esses dois aspectos, o aspecto material e o aspecto espiritual. Um depende do outro, um ajuda o outro, um auxilia o outro. Eu só vou conseguir ter um aspecto espiritual se eu conseguir dominar o aspecto material. E aí que eu quero entrar, irmãos. Nós precisamos aprender a ter esse domínio daquilo que é material. E entender o que é material é material. Eu vou entrar nisso um pouco mais na frente para não adiantar a minha pregação. Por que eu estou falando isso? Porque existe aqui nesse momento, na bênção sacerdotal, que tem esse título aqui, porém é a bênção dos Kohanim, é a bênção do sacerdote, que ele fazia sobre a nação de Israel, onde eles estavam ali colocando o nome de Elohim sobre a nação de Israel, que encontra-se lá em Números no capítulo 6. Nós vamos estudar um pouquinho acerca dessa bênção. Nós vamos entender o que Elohim está nos abençoando. Porque às vezes aqui nós Erra Adonai veishmereha, Erra Adonai panaveleha virrunica, Issa Adonai panaveleha viasemilah shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Existe uma bênção que Elohim profere sobre nós a cada Shabat. Uma bênção que Elohim profere sobre nós. E nós precisamos entender por que Elohim está nos abençoando e qual a natureza dessa bênção. Diz assim, no verso 22 do capítulo 6, diz o Eterno a Moisés, diz a Arão e a seus filhos, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre ti, o Eterno tenha misericórdia de ti, o Eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Primeiro detalhe, irmãos, é que precisamos elucidar aqui da bênção, é que a bênção ela não provém do sacerdote, tá? Eu aprendi isso na minha vida. Quando eu estava... Por que está com esse... É o quê? Isso aí é a base dele, está lá atrás. Oi. Primeiro detalhe que nós precisamos elucidar é que a bênção não provém do sacerdote, mas sim de Elohim. Eu aprendi isso na minha vida, uma vez que eu estava aqui todo angustiado com os meus defeitos, falando, Senhor, tem que abençoar a congregação... com os meus defeitos, com as minhas faltas de qualidades, vamos dizer assim. Elohim fala, a bênção não provém de você. Irmãos, o sacerdote aqui, ele é um instrumento, ele é um canal. Ele não é aquele que emana, ele não é o provedor. Ele é simplesmente um meio, ele é simplesmente um canal dessa bênção. Mas a bênção provém de Elohim. E colocará sobre a nação de Israel o meu nome, é Elohim, e eu os abençoarei. E eu os abençoarei. A bênção provém de Elohim. Mas aí Elohim está me abençoando, e ele está me abençoando. Se você identificar aqui essa bênção, você vai ver que ela tem 3 partes, que o judeu chama de Birkat Kohanim, tríplice bênção sacerdotal.
Uma é que o Eterno te abençoe e te guarde. Segunda, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Terceiro, o Eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Existem 3 aspectos dessa bênção aqui que eu queria estudar com você. Primeiro aspecto. Primeiro vai lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. Não, 1 Coríntios, capítulo 2. Primeiro Coríntios, no capítulo 2. No verso 6, diz assim, irmãos, ó. Deixa eu só achar aqui. Verso 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquilam. Não falamos a sabedoria de Elohim oculta em mistérios, a qual Elohim ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Elohim preparou para os que o amam, Mas Elohim nolas revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Elohim. Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Elohim, senão o Espírito de Elohim. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém, que emana de Elohim, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por ele. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Elohim, pois lhe parecem loucura, e não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo aqui adverte que eu preciso comparar as coisas espirituais com as... Quer dizer o quê? Se eu comparo o espiritual com o material, eu não vou conseguir compreender. Ou se eu comparo o espiritual com o material, eu também não alcanço o entendimento. Ou seja, da mesma forma que eu preciso comparar o espiritual com o espiritual, faz o contrário. Eu preciso comparar também o material com o material. O que eu preciso entender? Que aquilo que é material, ele então não tem nenhuma qualidade espiritual. Ou ele não tem nenhuma utilidade espiritual, vamos dizer assim. Ou seja, se eu preciso comparar as coisas espirituais com as espirituais, eu preciso separar o material com o material. Eu quero, com esse entendimento, irmãos, eu quero que a gente comece estudando. Volta lá em Números no capítulo 6. Eu quero começar a estudar sobre a bênção, a tripla bênção aqui do sacerdote. E eu vou começar falando da bênção, da primeira parte, onde o Eterno te abençoe e te guarde. Se observarmos, irmãos, a bênção, o Eterno te abençoe, ele está dizendo que ele vai nos abençoar com algo. O que ele vai nos abençoar? É a pergunta. O Eterno te abençoe. Quando eu falo assim, meu irmão, o Eterno te abençoe, eu estou falando assim, Francisco, o que ele vai me abençoar? Se ele falar para mim hoje, o que o Eterno quer Francisco, o que você deseja que o Eterno te abençoe? Eu vou falar assim, Senhor, me dê um filho. É uma bênção para mim. Se eu chegar para o Eduardo e falar assim, Eduardo, que o Eterno te abençoe. Alguma bênção é Elohim, ele está estabelecendo para mim quando ele fala assim, que o Eterno te abençoe. Qual é o caráter dessa bênção? Qual a característica dessa bênção? Primeira coisa aqui que eu preciso observar, que segundo os comentários judaicos, essas bênçãos se referem ao dinheiro, à riqueza, aos bens físicos, aos bons trabalhos, à boa escola, à boa amizade, à boa família, à boa comunidade, à boa sociedade, aos bons livros. Ou seja, eles entendem que quando o Eterno fala assim, que o Eterno te abençoe, ele está se referindo a bênçãos materiais. Bênçãos materiais. Francisco, você está falando de riqueza.
Parece que você está falando o contrário ao que Yeshua falou. Eu vou te mostrar que eu não estou falando nada contrário ao que Yeshua falou. Elohim, quando ele fala assim, que o Eterno te abençoe, ele está te falando, ele está te abençoando com bênçãos materiais. Ele está te falando que ele vai te abençoar com um bom lar, com uma boa família, com uma boa esposa, com um bom filho, com um bom dinheiro, com um bom trabalho, ou seja, que o Eterno te abençoe. E eu quero te mostrar, irmãos, por que eu quero te mostrar isso? Porque a gente identifica tudo em Elohim como se tudo fosse espiritual. Eu quero entender que tudo emana do nosso Elohim. Todas as bênçãos que eu tenho, tanto física quanto as espirituais, elas vieram dele, elas iniciaram por ele, elas não vieram pelas minhas forças. Mas quando Elohim fala te abençoe, ele está se referindo à bênção material. Ou seja, Elohim está nos abençoando materialmente. E é importante porque o material é essencial para mim e para você, Léo. Como você conseguiria ajudar o seu filho a estudar um livro se você não tivesse um emprego que o abençoasse com alimento? Como que eu conseguiria estar aqui na congregação se eu não tivesse um dinheiro para pagar a passagem? Como eu conseguiria estar na presença de Elohim se eu não tivesse as minhas necessidades básicas? Ou seja, o material, ele é importante, ele faz parte da minha vida. E eu preciso aprender a lidar com ele. É aqui que está a grande questão. Aprender a lidar com o material. Ela depende de circunstâncias materiais. Amém. Isso aí. O irmão aqui está se referindo que até a saúde ela depende de circunstâncias materiais. Sim, se eu não tenho uma cidade onde não tem as estruturas básicas, como saneamento básico, como uma boa educação, como uma coleta de lixo, isso prejudica na minha saúde. Ou seja, o dinheiro é importante, o material nesse momento é importante. E Elohim, ele abençoa com a bênção material. Irmão, se eu te mostrar, vai lá em Gênesis no capítulo 27, e eu quero que nós saiamos daqui com esse entendimento. Elohim nos abençoa com o material. E essas bênçãos que estão profetizadas, estão determinadas na Torá. O grande medo que nós temos falar isso, que se tornou uma balela isso no cristianismo, né? Torna-se a prosperidade, torna-se os bens materiais como uma forma de troca com Elohim. E eu não estou falando de uma forma de troca com Elohim. Eu não estou falando aqui de uma riqueza para satisfazer os seus desejos carnais, nós vamos entrar nesse ponto. Mas eu estou falando de uma bênção concedida por Elohim para bens materiais, para a riqueza, para o dinheiro. Pode falar, Jana, eu preciso do microfone. Deixa chegar o microfone em você. Não, os irmãos da internet. Eu vejo, irmãos, que essas bênçãos materiais, elas não são acúmulo de riqueza, como existe hoje uma doutrina da prosperidade nas denominações. Essa bênção material é o suprimento da nossa necessidade para que nós tenhamos uma vida feliz, porque o Senhor nos chama para sermos felizes também na sua presença. E satisfeitos com o mínimo que nós precisamos para desenvolver a nossa vida em todas as áreas e também para glorificá-lo e para honrar o nome dele diante dos homens. Essa é a diferença, essa bênção é que o Francisco está abordando, né, Francisco? Deixa eu só corrigir uma palavra. Às vezes Elohim não vai nos dar só o que nós necessitamos. Eu, por exemplo, eu tenho muito mais do que eu necessito. Eu acredito que tem irmãos aqui que tem muito mais do que necessita. Quando você visualiza lá, quando Salomão chega para Elohim e Elohim faz um pedido, fala, peça o que você quiser. E Salomão pede sabedoria. Elohim fala assim, te darei sabedoria e te darei coisa ainda que você não me pediu. Muito mais do que você está necessitando. Não vai, verso 24 dá para achar? Eu vou chegar lá, deixa que eu estou na primeira parte da bênção. Calma aí. Eu estou na primeira parte da bênção. Se você verificar aqui em Gênesis 27, no verso 26, diz assim, ó, o que é a bênção aqui? É a bênção de Isaac sobre a vida de Jacó, sobre a vida de Jacó. No verso 26 diz assim, então disse Isaac, seu pai, aproxima-te agora e beija-me, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro das vestes dele, Isaac o abençoou, dizendo, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Eterno o abençoou. Assim, pois, olha a bênção no verso 28. Assim, pois, Elohim te dê do orvalho do céu, da gordura da terra, da abundância de trigo e de moço. Me mostra algum teor espiritual aqui. Aqui a bênção de Elohim sobre a vida de Jacó é o quê?
física, material, que Elohim te dê do orvalho do céu, ou seja, da chuva que é necessária para que ocorra todo o plantio, toda a fase e o processo do plantio, da gordura da terra, da abundância de trigo e de moço, ou seja, Elohim, Isaac nesse momento aqui está sendo o meio para que Elohim abençoe a Jacó com bênçãos materiais. Ele está recebendo aqui bênçãos materiais. E quando você estuda a vida de Abraão, quando você estuda a vida de Isaac, quando você estuda a vida de Jacó, você vai ver, Jana, que ele recebeu muito mais do que eles necessitaram. Calma aí, não vão adiantar. Ela está falando assim para o reino. Vamos lá, vamos chegar lá. Às vezes não é para o reino, às vezes é para o reino. É isso que eu estou querendo chegar, irmãos. Às vezes nós achamos que tudo que nós lidamos tem um intuito espiritual, e realmente tem, mas tem uma medida. Eu preciso saber lidar com o material para as coisas, às vezes, materiais. Às vezes eu vou ter riquezas que talvez não vai contribuir para o reino, e na grande parte vai contribuir para o reino. O que eu preciso entender é que o material, ele só vai ter um intuito se eu alcançar outra parte da bênção que o Léo está querendo adiantar aqui, mas eu vou devagarzinho para chegar lá. Devagarzinho eu vou chegar lá. Porque às vezes a gente fala assim, Elohim, eu já recebi demais. E realmente você pode falar, Elohim sabe da sua limitação, mas ele vai lidar com o desejo que ele tem de te abençoar, irmãos. Eu não sei qual é a medida do Léo, eu não sei qual é a medida do Rogério, eu não sei qual que é a minha, mas eu sei que eu quero que a vontade de Elohim se cumpra em mim. Agora vamos chegar ali na bênção, eu quero mostrar outros exemplos. Vai em Gênesis no capítulo 15. E a Paraxá fala muitos, não para demonstrar que ele tinha bens, mas que ele tinha além do seu sustento. Vamos dizer assim. Gênesis no capítulo 15. Diz assim, então disse o Eterno a Abrão, sabe que com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão. Eu não tive tempo de ligar o microfone. E será reduzida à escravidão e será afligida por 15, Gênesis 15, verso 13. Eu falei o quê? Não falei nada? Desculpa, irmãos. Verso 13. Então disse o Eterno a Abrão, sabe que com certeza que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. Elohim não fala sairá com bens, sairá com muitos bens, ou seja, além da necessidade daquele momento. Se você olhar o capítulo 24, calma que eu vou falar, o verso 34. 24, verso 34 de Gênesis. Mesmo livro. (24, 34). Então ele disse, sou servo de Abraão. O Eterno tem abençoado muito, muito ao meu Senhor. Ele tem se engrandecido. Deu-lhes ovelhas e bois, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Ou seja, aqui está mostrando as bênçãos materiais que Elohim concedeu a Abraão, que ele concedeu a Isaac, que ele concedeu a Jacó, que ele concedeu aos seus servos. Ou seja, bênçãos materiais. Aí, irmãos, vai lá em Eclesiastes no capítulo 5, porque eu preciso mostrar isso para você, e desculpa ser repetitivo nessa parte. Mas é um tema que as pessoas distorceram tanto, que às vezes têm medo de falar ou de ter, por causa da distorção. Calma aí que não vou chegar lá. O 36, Sara, mulher do meu senhor, mesmo depois de velha, gerou um filho ao meu senhor, e este lhe deu tudo que tem. O meu senhor me fez jurar, continuar? Isso. Não deu a mulher, não. Ele deu tudo que tinha, possuía fisicamente. Tá. Eclesiastes no capítulo 5, diz assim, olha o verso 19.
Porque o que acontece aos filhos dos homens, isso mesmo também acontece. É isso mesmo? 5:19. Quanto ao homem a quem Elohim deu riquezas e bens, ele deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Elohim. Ou seja, isso é dom de Elohim. Não se lembrará muito dos dias da sua vida, porque Elohim lhes enche de alegria e de coração. Aqui fala de riqueza materiais. Eu não preciso, se você for em Crônicas, vai lá, vamos lá em 1 Crônicas, que é Davi que está falando isso. Fala 1 Crônicas, capítulo 29. No verso 10. Capítulo 29, 1 Crônicas, verso 10. Louvou a Davi ao Eterno perante toda a congregação, dizendo: Bendito és tu, Eterno Elohim de nosso Pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, ó Eterno, a magnificência, o poder e a honra e a vitória e a majestade, pois teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu é, ó Eterno, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Elohim é provedor de toda a bênção material, irmão. Eu preciso entender isso. Elohim é provedor de toda a bênção material, de toda a bênção física para com seus servos. Porém, na continuação da bênção, e aqui eu quero que você preste atenção, o que eu quero que você entenda nessa primeira parte? O Eterno te abençoe. Ele está falando de bênçãos físicas, Roberto. Ele está falando de bênçãos materiais. E logo depois, na continuação da frase, ele diz assim: e te guarde. O que quer dizer esse te guarde? Que o Eterno te abençoe com bênçãos, com dinheiros, com posses, com felicidade, com bom trabalho, com uma boa posição, com uma boa sociedade, com uma boa comunidade, porém, logo em seguida ele fala: e te guarde. Fala, meu amado, eu vou te mostrar o que quer dizer esse te guarde. Francisco, quando você mencionou sobre os bens que o povo de Israel saiu do Egito, realmente eles foram usados tanto para a obra quanto ainda sobrou. Porque depois, em Êxodo capítulo 35, quando Moisés ordena que o povo traga as ofertas voluntárias, tragam os brincos, tragam os anéis, tragam tudo, eles trazem e ainda sobra. Moisés tem que preparar, porque já era mais que suficiente. Eles usaram na obra e sobrou para eles mesmos também. Amém. Isso aí, meu amado. Obrigado pela contribuição. Que o Eterno te abençoe, nós entendemos, nos abençoe com os bens. E guarde. O que quer dizer e te guarde? Eu vou resumir isso aqui bem claramente. O que significa e te guarde? Significa que Elohim te abençoará com posses, te abençoará com boas coisas, te abençoará com bênçãos imateriais. E te guarde significa que essas coisas não podem te dominar. Não podem te dominar. Que o Eterno te abençoe com dinheiro, porém o dinheiro não te domine. Que o Eterno te abençoe com bens materiais, porém que os bens materiais não te domine. Que o Eterno te abençoe com a posição social, porém que essa posição social não te domine. Que o Eterno te abençoe com riquezas, porém que essa riqueza não te domine. Te guardar quer dizer te privar, para que essas bênçãos não venham a ser algo prejudicial na tua vida. Que o Eterno te abençoe e te guarde, para que os bens que você possui não venham a te dominar. Adonai chama, o Eterno está ali. Amém, amém, Léo. Nesse tópico, irmãos, eu vou ler aqui, significa que Elohim te abençoará com posses, te abençoe, e te guarde para que essas posses não te dominem, não te possuam, não te prendam. Nesse tópico, esse é o grande problema da riqueza, irmãos. Aqui está o gargalo da sociedade. Aqui está o problema que as pessoas têm medo de lidar com o material. Porque elas não entendem que o material ele não passa de quê, Roberto? De material. O material não passa de material. Aí o Léo está falando, vai ter que exercer domínio próprio. Irmãos, por isso que eu falei, vamos aprender a viver com o material, com o espiritual, para que eu contribua para o crescimento da sociedade. É aí que está o grande papel nosso.
Eu não posso fugir do material porque ele é importante para mim, Eduardo. Eu não posso fugir do essencial porque ele é o fundamental na minha vida, ele é o alicerce da minha vida. O Shabat, ele é para o teu espiritual, os 6 dias da semana é para o seu físico. É para o seu trabalho, existe uma bênção de Elohim que 6 dias trabalharás. Ou seja, 6 dias você vai ser abençoado para obter riquezas, para obter dinheiro, para obter o seu ganho, para obter seus bens materiais. Porém, o Shabat é o dia de você cessar. É o dia onde você trabalha o espiritual. Entendeu a importância do Shabat, Jorge? Por que o Shabat é fundamental da nossa vida? Porque eu cesso a bênção dos bens materiais e eu entro na bênção fundamental do espiritual. Porque se eu tenho material e só o material, de nada me serve o paraíso espiritual. De nada me serve. Eu preciso cessar no Shabat e dizer, Senhor, o Senhor me deixa a oportunidade de 6 dias criar, 6 dias trabalhar, 6 dias conquistar bênçãos materiais. Porém, o Shabat, eu quero te dizer que tudo que provém tudo que o Senhor me deu, todas as bênçãos materiais, ela não provém de mim mesmo, mas do Senhor, que é o Criador dos céus e da terra. Você anuncia, você proclama que Ele é o chefe de todo o reino, como Davi fala. Do Senhor tem todo o poder sobre a face da terra. Que nós lemos em Crônicas, capítulo 29. Oi. Aí ganha, compra carro, fazendas, tal, vai curtir sábado, domingo lá no interior. Isso, e esse aí está faltando para ele o que te guarde, ele só está com o que te abençoe, ele só quer a bênção, o guardar das bênçãos para que não domine ele, não quer. Nesse tópico, esse é o grande problema da riqueza. Irmão, você já viu que quantas pessoas querem viver, acha que ser simples, Roberto, e ser humilde quer dizer pobreza, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Simplicidade e humildade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver uma coisa com a outra. Abraão era simples e humilde na sua riqueza. Na sua riqueza. Jó era simples e humilde na sua riqueza. As pessoas acham que se abster dos bens materiais vai dar a elas um nível de santidade muito grande. Irmãos, isso é de outra religião que eu não quero nem citar, mas não tem nada a ver com o judaísmo. Nada a ver. Yeshua não ensinou o contrário a isso, tá? Eu vou te mostrar isso no Novo Testamento. Não ensinou o contrário a isso. Nesse tópico está o grande problema da riqueza, ou das posses materiais. Não o fato de tê-las, mas sim o fato de não obter controle, ou seja, para que essas coisas não te tenham controle sobre você. Ou seja, em vez de dominarmos as bênçãos dadas por Elohim, somos dominados por ela. Este é o conselho, irmãos, dado por Moisés. Moisés, ele aconselhou sobre essa preocupação para que a bênção de Elohim não seja aquilo que há de te dominar. Olha lá em Deuteronômio no capítulo 8. Vai lá comigo. Você vai ver que Moisés está dizendo o que eu estou te falando. Ou seja, Elohim vai te abençoar com bênçãos materiais, porém elas não podem te dominar. Aqui que está a proteção, e te guarde. Você pode deixar de cumprir esse te guarde quando você vai trabalhar no Shabat e você tem o privilégio de guardar o Shabat. E de outras maneiras também, tá? Mas eu estou dando um exemplo. Deuteronômio no capítulo 8, no verso 6, diz assim, ó. Olha o verso 6 do capítulo 8 de Deuteronômio. Guarda os mandamentos do Eterno teu Elohim, para andares nos seus caminhos e o temeres. Pois o Eterno teu Elohim te introduz numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais profundos que manam dos vales e das montanhas. Terra de trigo, cevada, vides, olha só as bênçãos físicas, irmãos. Terras de trigo, cevadas, vides, figueiras, romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás pão sem escassez. E nada te faltará nela, terra cujas pedras são de ferro, e de cujas montanhas cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, bendizendo ao Eterno teu Elohim pela boa terra que te deu. Está se cumprindo aqui que o Eterno te abençoe ou não está? Está. Agora preste atenção no verso 11. Guarda-te. Ele repete a mesma frase da bênção. Te guarde, que o Eterno te guarde. Guarda-te. Guarda-te de não te esqueceres do Eterno teu Elohim, não cumprindo os seus mandamentos, os teus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Guarda-te,
para não suceder que depois de terem comidos, ou seja, de ter recebido as bênçãos, e estarem fartos, de teres edificado boas casas e habitado nelas, e depois de te multiplicar as tuas vacas e as tuas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro e tudo quanto tens, se ensoberbeça o teu coração e te esqueça do eterno teu Elohim, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, da terra árida e sem água, onde fez jorrar para ti água da pedra e do rochedo. O que Moisés está falando? Quando você receber todas essas bênçãos de Elohim, guarda-te de não esquecer de teu Elohim. Guarda-te para que essas bênçãos não te dominem, para que elas não sejam o motivo da tua destruição. Nós estamos lidando com o material, mas aprendendo a lidar com o material para que possamos ser abençoados espiritualmente, irmãos. Olha o verso 18. Antes te lembrarás de que o eterno teu Elohim é que te dá força para adquirir riquezas. Amém, Ritona. Confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê que te dá força. Francisco, eu tenho que trabalhar, tem que trabalhar. Irmãos, o fato de não trabalhar é para poucos. Elohim chama. E eu, Francisco, eu não sei até quando eu vou poder trabalhar, Roberto. Porque eu sei que Elohim tem para a minha vida. Talvez você vai ter o privilégio de trabalhar o tempo todo na tua vida. Mas ele há de te dar riqueza, mas você precisa sustentar o mais importante, que é o espiritual. A bênção de Elohim tem um material e eu preciso aprender a lidar com ele para que não me prejudique espiritualmente. Eu posso ser prejudicado com um filho. Às vezes a gente só olha para a riqueza, né, Ricardona? E eu idolatro meu filho, eu não deixo que o meu filho aprenda a viver. Às vezes eu idolatro o meu esposo, às vezes eu idolatro a minha família. Ou seja, as bênçãos não podem me dominar. Elohim precisa me guardar. Eu preciso me guardar daquilo que é material. Que o Eterno te abençoe com dinheiro, mas também te guarde de todos os danos que o dinheiro pode trazer, agora que você foi abençoado. Que o Eterno te abençoe com a posição social, mas que Ele te guarde de todo o prejuízo que essa posição possa te dar. Que o Eterno te abençoe com muitos filhos, mas que Ele te guarde de todo o prejuízo que você pode ter por idolatrar o seu filho. Que o Eterno não está na bênção, está como você lidar com ela, onde você bota ela na sua vida. Aí, Léo, eu faço a pergunta. Mas como eu posso ser dominado pelos bens materiais? Como, Léo? Como que eu posso ser dominado pelos bens materiais? Primeiro, eu preciso entender que elas são materiais, passageiras. Elas não trazem, Jorge, nenhuma santidade, nenhuma vírgula de santidade a mais daquele que não tem. O fato de eu ter 10 casas não me faz ser mais santo daquele que só tem uma. O fato de eu ter o carro do ano, que foi Elohim que me deu, né? A razão do meu sucesso é Jesus na minha vida, não me faz ser mais santo daquele que não possui um carro, que vem de ônibus para a congregação, Roberto. Eu não sou santo. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. É isso que Yeshua está ensinando. Porém, ele não fala que você não pode trabalhar com material, que você não pode ter. Mas não consiste. A vida espiritual não consiste. Porque o material só trabalha com material. Ele só diz respeito ao material. Nós vamos chegar lá, meu amado. Por isso que eu falei que o estudo é assim, aprendendo a lidar com o material, com o espiritual, para que eu possa ajudar a sociedade, a comunidade a crescer. A irmã está falando assim, Francisco, isso é importante para a ajuda ao próximo. Sim, é isso. Nós precisamos aprender a lidar com o material, porque no momento que eu aprendo, eu vou aprender a entender e vou trabalhar com o espiritual. Sim. Primeiro passo que eu preciso entender para que eu não seja dominado pelos bens materiais, entender que eles são materiais. Devemos nos lembrar que Paulo falou lá que nós precisamos tratar o espiritual com o espiritual e, da mesma consequência, o material com o material. Em Lucas capítulo 12, vai lá comigo para você entender que Yeshua está falando. Eu já falei o verso aqui. Lucas 12. Irmão, se eu passar um pouquinho, você briga com o Léo, tá? Com o Léo.
Eu vou passar só um pouquinho. Lucas 12. No verso 13, Yeshua disse assim, ó, Disse-lhe um homem da multidão, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Yeshua lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então lhes disse, acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O que Yeshua está falando, Ritona? Nada que um homem possui materialmente, fisicamente, vai contribuir para o seu espiritual. Pode ajudar, pode até contribuir, mas estou falando assim, não vai ser o seu passaporte. Não vai ser a razão da sua santidade. Não vai ser o que emanou, o que ajudou você a alcançar um nível espiritual. E propôs essa parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Elohim lhes disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma. Então o que tem preparado, como será? Com quem? Para quem será? Assim é aquele que junta para si tesouros e não é rico para com Elohim. Eu vou repetir o último verso. Assim é aquele que para si junta tesouras e não é rico para com Elohim. O que Yeshua está dizendo que não é rico para com Elohim, irmãos? Outra coisa que eu preciso observar. Eu falei que as bênçãos materiais, elas são materiais. Agora, quando Yeshua fala que não é rico para com Elohim, ele está dizendo que o homem só conquistou aquilo que é bênção material, mas ele não trabalhou pelaquilo que é bênção espiritual, que é o que dá o alicerce para mim e para você. É o que sustenta tudo que nós possuímos, quer seja físico, quer seja espiritual. Ou seja, é a base, é aquilo que emana, eu não possuo. Outro significado que eu posso tirar aqui, quando Yeshua fala assim, não é rico para com Deus. Eu faço uma pergunta, o que é ser rico? O que é riqueza, Roberto? Roberto está falando assim, riqueza quer dizer ser abundante. Alguém tem mais alguma definição? Riqueza. O que é riqueza? Eu vou fazer uma pergunta que vai esclarecer mais. O que é paz? Paz, o Jorge definiu legal. Paz, ausência de luta e de guerra. Se você pegar o testemunho de Paulo e Pedro, se eu não me engano, não lembro o versículo, onde eles foram levados à prisão e chicoteados. Você lembra desse verso? E eles saem dali alegres por ter padecido no nome de Yeshua HaMashiach. Aqueles homens tinham paz? Tinham. Eles estavam ausentes de luta? Não. Paz significa, Yeshua fala, eu vos dou a minha paz, mas não vou lá dou como o mundo a dar. Ou seja, eu tenho uma paz que o mundo conceitua de forma diferente. Paz significa, mesmo com luta e dificuldades, eu tenho a alegria de confiar que Elohim é o meu Salvador, que Ele é o meu protetor. Agora defina a riqueza. Riqueza é você ser riqueza não quer dizer quantidade de bens, mas você ser rico e feliz com aquilo que Elohim te deu. É isso que é o conceito de riqueza. Eu conheço gente que não tem nada, mas é rico e feliz com aquilo que ele possui. Esse é o conceito de riqueza. Riqueza não quer dizer eu ter milhares de casas, mas sim se eu tiver uma, eu ser feliz com ela. Se eu não tiver nenhuma, eu ser feliz com ela. É essa a bênção, que o Eterno te abençoe na proporção que Ele quer te abençoar, irmãos. Quer seja muito, quer seja pouco, quer seja para a sua necessidade, quer seja além da sua necessidade, mas que essa bênção não te domine. Amém, minha amada. A bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. A amada está falando, não sei onde está esse verso, você pode contribuir. Provérbios. A bênção do Senhor traz alegria. Quantos ricos possuem bênçãos, possuem muito dinheiro, mas faltam felicidade, falta o que é importante, que é o espiritual. Tiago 1,9 diz o quê? Não. Tiago 1,9. Oi. Sim, pode ser, mano. Pode ser, Jorge. Mas isso não vai dar salvação por ele. Tiago 5,9. 1,9.
Glorie seu irmão de condição humilde na sua alta posição. O rico, porém, gloria-se na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Amém. Na sua insignificância, irmãos, se eu tenho um Corsinha preto ali que está todo arranhado, eu estou muito feliz com ele. Se o Elohim te der um carro melhor, que você o agradeça, mas que esse carro não te domine. Se você tem uma casa, uma posição social, que isso não seja o seu domínio. Você sabe quando isso não se torna o seu domínio? Quando você tem o verdadeiro testemunho de Jó, que mesmo tendo filho, mesmo tendo riqueza, no momento em que tirou, a sua mulher mandou que ele amaldiçoasse esse Elohim que ele servia. Ele fala assim como falam umas loucas mulheres, fala tu. Porque nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Na escassez eu glorificarei, na abundância eu glorificarei, na falta eu glorificarei. Porque se Elohim assim concedeu, assim eu vou glorificá-lo. É aí que está a importância. Não é na quantidade. É na aceitação daquilo que você recebeu. Fala, Léo. O Eterno conhecia Jó quando Satanás foi colocar esse dilema lá. O Eterno conhecia Jó e falou que ele não iria fazer, ele não iria falar contra o Eterno, porque ele conhecia o Jó, assim como ele conhece a gente também. Então, talvez a nossa característica seja limitante também para que a gente, de repente, receba aquilo que a gente quer, mas o Eterno dá aquilo que a gente precisa ter. Então, de repente, você ganha uma coisa que pode te tirar da presença do Eterno. Irmãos, a nossa vida ela é toda limitada. O ser humano ele é obrigado a ser limitado por Elohim. Isso é fundamental. Quando eu estou falando, o Léo está falando de uma limitação que o ser humano precisa ter. Nós somos limitados. Se você olhar Atos capítulo 17, verso 21, fala dessa limitação. Elohim os limitou o tempo da sua habitação, para que talvez pudéssemos buscá-lo. Ou seja, nós somos limitados na riqueza. Quando eu estou falando de riqueza aqui, Léo, é isso que eu quero fazer vocês entenderem. Nós receberemos bens materiais. Às vezes nós poderemos receber acima. Você sabe por que Abraão recebeu acima do que ele precisava? Porque ele sabia lidar com o dinheiro. Ele sabia lidar com os bens materiais. Você sabe por que Jó recebeu acima? Porque ele sabia lidar. Você sabe por que Jacó recebeu acima? Porque ele sabia lidar com a riqueza. Se você observar a vida de Jacó, você vai ver que ele começa sem nada. Ele vai para a terra do seu sogro lá, da sua futura esposa, sem obter nada. E Elohim vai o concedendo, porque ele foi crescendo espiritualmente, aprendendo a lidar com aquilo que ele estava recebendo. Tanto que no momento que ele volta, cheio das suas riquezas, e ele dá tudo para o seu irmão Esaú, para que haja a paz. Ele dá tudo e o irmão dele insiste, não, eu já tenho bastante, fica com o que o Eterno te deu. Ele falou, não, meu irmão, receba, porque o que eu tenho é o suficiente para mim. Ou seja, ele tinha mais, Léo, mas ele sabia lidar com aquilo. Ele sabia lidar com o material. É isso que é o intuito dessa paraxá. Talvez você vá receber dentro do limite, ou dentro da sua necessidade. Talvez você vá receber além da sua necessidade. Porém, quando você receber além da sua necessidade, aí você pode trabalhar para o reino. Aí você pode trabalhar para o reino. Eu nem sei onde eu estou mais aqui, mas eu vou me encontrar. Estava em Lucas. Irmãos, a segunda parte da bênção, vocês entenderam essa parte? Que o Eterno te abençoe, que o Eterno te guarde. A segunda parte da bênção, eu só fiquei na primeira. O Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Números capítulo 6, verso 25. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Irmãos, eu faço uma pergunta. Como que Elohim pode brilhar sobre mim, Reulis? Como que Elohim pode brilhar sobre mim? É aí que entra a questão, irmãos. Eu recebi a primeira parte da bênção sacerdotal, uma bênção espiritual. Agora eu saio do contexto material e entro do contexto espiritual. Essa segunda parte da bênção, ela só fala de uma bênção espiritual, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre mim. Isso quer dizer que quando vocês olharem para o Francisco, vocês precisam visualizar o rosto de Elohim. Não fale que ele tem o narizinho.
que eu tenho. Eu estou falando que vocês têm que visualizar a presença, o exemplo de Elohim na minha vida. Assim como você tem que olhar na vida do Léo, assim na vida do Eduardo, assim na vida de qualquer um, do Fabrício, de qualquer um que aqui está. Que a bênção, o brilhar de Elohim venha sobre mim. O melhor exemplo de vida, o exemplo de fé, de palavras, é o exemplo de vida. Chiquinho, Oi. olha só. Aqui no Salmo 67, que é o salmo da nossa paraxá, diz assim: Elohim tenha compaixão de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto Amém. sobre nós. Amém. Mas para que isso? Olha só. Para que se conheça na terra os teus caminhos e em todas as nações a tua salvação. O que acontece? Quando você está perguntando aí, como que as pessoas vão ver o Eterno brilhar? No tanto quanto você obedece à palavra. Sim. Porque quando nós somos abençoados, independente do que seja, toda bênção que venha sobre o servo de Elohim, é para que ele use essas bênçãos em obediência à palavra, para que assim ele possa testemunhar da palavra do Eterno. É para isso que nós servos verdadeiros, somos abençoados. Amém. Somente para que se conheça o nome do Eterno em nossas vidas através dos nossos testemunhos. E só deixando morrer a nossa natureza carnal, com todas as concupiscências, que nós não vamos ser dominados sobre as bênçãos que venham sobre nós, e assim o Eterno vai ser glorificado. Amém. Que é só em prol de honra e glória do Eterno. Amém. Isso aí, certinho. Se você perguntar assim, mas Francisco, como que o rosto de o Eterno vai brilhar sobre nós? A irmã Dinaí acabou de falar. Só dessa forma, irmão, eu não sendo dominado, eu usando essas bênçãos de forma de exaltar o nome de Elohim, de forma de fazer a tua vontade. Não sei qual é a tua, qual que é a vontade de Elohim sobre mim e sobre você. Você conhece, eu sei a minha, melhor dizendo. Ou seja, quando você visualiza, se você for em Eclesiastes no capítulo 8, aí eu faço a pergunta, mas como? É pela obediência à palavra que o rosto de Elohim brilhará sobre nós, como brilhou sobre a face de Moisés. Porque Moisés tinha obediência, ele tinha um convívio, ele tinha um relacionamento com Elohim, ele não se apegou às bênçãos materiais, ele não se apegou às bênçãos conquistadas pela nação de Israel, mas ele tinha um convívio, ele usava essas bênçãos em prol da obediência, em prol da vontade de Elohim. Em Eclesiastes, no capítulo 8, diz assim, ó, verso 1, quem é sábio? Quem é como o sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e muda-se a dureza do seu rosto. A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto. E o que é sabedoria? Lê Provérbios, você vai ver o que é sabedoria. A sabedoria é os ensinamentos da Torá. Se você for em Deuteronômio no capítulo 6 ou capítulo 4, eu vou te mostrar que a sabedoria é os ensinamentos da Torá, é os ensinamentos de Yeshua. Yeshua é a Torá viva. Ele fala em João capítulo 17, que assim como o Pai é nele, será em nós também. Ou seja, quando Filipe chega e fala assim, Senhor, nos mostra o Pai. Ele fala assim, até hoje tem estado convosco e não veste o Pai. Eu sou o Pai porque eu sou a palavra viva, é isso que ele estava dizendo. Eu tenho uma luz do Pai brilhando sobre a minha face, é isso que Yeshua. Moisés tinha a luz do Pai brilhando sobre a face dele. Você estava vendo Elohim em Moisés. Como você via Elohim e Yeshua? Como Elohim precisa ser visto em nossas vidas? Em Provérbios, no capítulo 4, no verso 5. 4, verso 5. Vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízos, como me ordenou o eterno meu Elohim, para que pratiqueis na terra em que ides entrar para possuir. Guardai-os e praticai-os, pois esta será a vossa sabedoria. Ou seja, guardar, praticar, será a vossa sabedoria, o vosso entendimento aos olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão, esse grande povo é realmente sábio e entendido. É Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 4, versos 6 e 7. Você falou Provérbios. Poxa, irmãos, desculpa. Deuteronômio 4, eu vou ler de novo, ó, o verso 4, verso 6. Fala, Provérbio 4 fala a mesma coisa? Ah. Amém.
Guardai-vos, verso 6, e praticai-vos, pois essa será a vossa sabedoria. Ele fala que guardar a Torá e praticar a Torá será a sabedoria, será a luz de Elohim. É o que o provérbio fala assim, que sobre a sabedoria, na guarda, não conquistar a sabedoria, vem a luz sobre nós, a luz de Elohim. Yeshua tinha essa luz pela obediência. É a fonte de bênção para nós, meu amado. É a fonte, é a razão das nossas bênçãos. Aí, irmãos, desta forma se completa a bênção. Aí, se eu continuar falando, é porque eu não tenho tempo mais. Mas aí fala assim, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Quando você aprenda a lidar com o material e você tem o resplandecer do rosto de Elohim, a obediência à palavra, a luz de Elohim sobre você, você terá a paz. A paz que o mundo não vos dá. Ele vai te dar a perfeição que o mundo não pode te dar. Você tem o material, você tem o espiritual. A partir do momento que eu pego o material, minha amada, e aprendo a lidar com o material, e eu não deixo esse material me dominar, eu começo a receber as bênçãos que Elohim deseja para mim, para que eu venha contribuir para o crescimento da sociedade, para o crescimento da comunidade. Tem pessoas aqui que têm mais capacidade de lidar dinheiro do que comigo, do que eu tenho. Tem pessoas aqui que têm mais capacidade de lidar com os bens materiais, talvez, do que o Léo tem. E você, eu desejo que você que sabe lidar, ou que um dia eu alcance esse entendimento de aprender a lidar com isso, eu venha aprender e venha obter mais para a contribuição do reino. Porque quando eu aprendo a fazer isso, eu contribuo para a sociedade, irmãos. Eu contribuo para essa comunidade. Tinha outra coisa que eu queria passar para vocês. Hã? Você contribui para o reino. Não é, eu falo que não é privilégio de todos, Jorge, pelo fato de algumas pessoas serem pobres, mas não quer dizer que na sua pobreza, no seu pouco, ela não pode contribuir. Pode sim. Na verdade é um privilégio de todos. E não auxilia. Teve uma mulher esses dias aí que saiu, que ela deixou a herança dela para o gato dela. Desta forma se completa a bênção de Elohim. Ela é composta de bênçãos físicas, porém ela só se completa com a parte espiritual. Concluímos que precisamos dos bens materiais e que eles não podem nos dominar e que todas as bênçãos possíveis só possuem sentido se a face de Elohim brilhar na minha e na sua vida. Essa é a contribuição. Deixa eu só ler aqui para eu terminar. Quando aprendemos a viver de forma espiritual com os bens materiais, eu estou pronto para contribuir para o crescimento da coletividade ou da comunidade. E por quê? Simples. Quando o material não te prende, vou repetir, hein? Quando eu aprendo a viver de forma espirituais com os bens materiais, eu estou pronto para contribuir para o crescimento da coletividade, da comunidade. E por quê? Quando o material não te prende, quando o material não te prende, você se preocupa com o material e o espiritual do teu próximo. Quando as bênçãos materiais não te prendem, você aprende a ouvir, a entender as dificuldades e as bênçãos materiais, não só sua, mas do teu próximo. Essa é a contribuição do reino. Que o Eterno possa nos abençoar, que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz, no nome de Yeshua HaMashiach. Eu faço um convite aos irmãos, que hoje à noite nós vamos estudar acerca das cartas de Paulo. Na verdade, eu não vou entrar no assunto das cartas de Paulo hoje. Eu vou entrar na introdução hoje para que no sábado que vem nós venhamos estudar nas cartas de Paulo. Mas tem uma continuidade no estudo. Então, se você não puder vir, pega o CD. Amém? Que o Eterno nos dê um sábado na presença dele, para a honra e glória do nome dele.